Capítulo 284 Aqueles que são nutridos entre os ataques. Depois de mudar de emprego e adquirir o emprego de guia artístico, Kanako cantarolava para si mesma ao deixar o calabouço e sair para o porão da casa de Vandaliel. Ela então saiu e foi direto para o armazém que estava usando como local para suas aulas. Conteúdo patrocinado. Puxa, meu corpo parece tão leve. Meus pés estão dançando sozinhos, ela disse alegremente. Todos os campeões lendários convocados pelos deuses adquiriram trabalhos do tipo guia, e as gerações futuras consideraram ter um trabalho do tipo guia como um requisito para ser um campeão. Aqueles com tal já tinham uma influência tão grande que os nobres e até mesmo a realeza não seriam capazes de menosprezá-los. Mas Kanako não tinha muita noção de que havia adquirido um emprego tão influente. Adquirir um job do tipo guia já era uma grande façanha por si só, mas o importante para Kanako era o efeito do job e os bônus que ele fornecia às suas skills. O crescimento de seu valor de atributo viria mais tarde, então ela ainda não sabia o quanto isso forneceria a esse respeito, mas suas habilidades de andança e o canto melhoraram imediatamente devido aos bônus de habilidade do trabalho guia artístico. Ela logo veria se os efeitos de sua orientação afetariam os membros recrutados que estavam tendo suas aulas, então ela não podia deixar de ficar animada. Seria bom se eu pudesse dar lições que as pessoas pudessem aprender em um curto período de tempo. Ao contrário de antes, não temos tempo para passar anos trabalhando duro na obscuridade, disse ela para si mesma. Por um antes, ela se referia à sua vida na Terra e na origem. Em Lambda, o mundo em que ela vivia atualmente, as pessoas geralmente eram consideradas adultas a partir dos 15 anos. E se uma garota ficava solteira depois dos 20 anos, ela era considerada fora de seu apogeu. Esse não era tanto o caso de pessoas de raças longevas como Kanako, como elfos negros, embora ela fosse na verdade uma elfa do caos, mas para os humanos, o tempo que eles poderiam permanecer no negócio das artes cênicas era limitado. Além disso, CDs e DVDs ainda não existiam e produtos publicados como álbuns de fotos não eram comuns. Se os ídolos quisessem ganhar dinheiro sozinhos, eles precisariam subir no palco. Se tentarmos algo impensado como tentar vender bilhetes de aperto de mão, haverá muitas pessoas que entenderão mal nossa intenção. Modelos de maiô e travesseiros de corpo seriam considerados indecentes. Não, modelos de maiô podem ser aceitáveis. Formas de armadura muito reveladoras, como armaduras de biquíni, eram bastante comuns neste mundo. A maioria dessas armaduras eram itens mágicos que forneciam uma quantidade significativa de proteção, mesmo para áreas onde a pele do usuário estava exposta, ou forneciam outros efeitos que compensavam a falta de proteção. E, como seus nomes sugerem, não havia diferença entre eles e os maiôs do tipo biquíni além do material e da espessura. Considerando que mulheres não eram apreendidas por guardas nas ruas por usarem tais armaduras, talvez modelos de maiô fossem aceitáveis? Mas assim que esse pensamento ocorreu a Kanako, ela pensou em outro problema com isso. Considerando o atual nível de tecnologia, não teria escolha a não ser pedir a Van para fazer os itens para obter a qualidade que desejo. Mesmo que não sejam considerados indecentes, não posso pedir a ele para fazer isso. Kanako não considerou a modelagem de maiô e travesseiros corporais com a imagem dela em sua roupa de palco como algo para se envergonhar. No entanto, aqueles que imprimem tais imagens seriam os familiares do Rei Demônio, entidades divididas de Vandaliel que compartilhavam sua consciência. Com isso em mente, ela não pôde deixar de sentir alguma resistência à ideia. Em sua vida anterior, ela conheceu outro ídolo mais antigo que se sentiu envergonhado quando um programa de TV exibiu um DVD contendo uma apresentação de slides de fotos dela que haviam sido feitas em seus primeiros dias na indústria. Kanako sentiu esse constrangimento por si mesma, cerca de 3 anos após sua própria estreia, mas ela nunca esperava experimentá-lo novamente em sua vida atual. Pensando bem, Van voltou várias vezes, não é? Na verdade, ele ainda tem uma entidade dividida de si mesmo lá, disse Kanako, franzindo a testa ao se lembrar de repente que Vandaliel havia visitado a Terra e a origem em forma de alma, e até mesmo tinha Banda, uma entidade dividida de si mesmo criada a partir de fragmentos de sua alma, na origem. Já fazia mais de uma década desde que ela era uma idol no Origin, e mesmo assim, ela não estava no topo do mundo dos idols, então era improvável que imagens daquela época fossem transmitidas na TV agora.
No entanto, os computadores e a internet existiam na origem, embora funcionassem de maneira ligeiramente diferente dos computadores e da internet da Terra. Naturalmente, sites para upload de vídeos criados por usuários existem há mais de uma década. Se Vandaliel quisesse pesquisar como era Kanako naquela época, ele poderia. Bem, não é como se eu pudesse emitir uma ordem de silêncio agora, Kanako disse a si mesma. Atualmente, havia várias pessoas ao seu redor que a conheceram em sua vida anterior, Melissa, Doug e Legion. Havia constantemente o risco de que um deles fizesse algum comentário improvisado que despertasse o interesse de Vandaliel em saber como Kanako fora em sua vida anterior. Assim, provavelmente era melhor se proteger com um método diferente de uma ordem de mordaça, criando uma história sombria para os outros também. Melissa e Legion já fizeram sua estreia, então estão bem. O problema é Doug, Kanako murmurou para si mesma. Quanto a mim. Falando no diabo, Doug tinha ouvido Kanako falando sozinha. Perdida em seus pensamentos, Kanako já havia chegado ao armazém. Ah, não é nada. Eu só estava pensando na melhor maneira de tornar os ídolos masculinos populares, disse ela. Isso não é apenas nada, disse Doug. Você foi trocar de emprego, depois voltou sussurrando para si mesmo, então vim falar com você então. Há algo, tipo, diferente em você? Ele perguntou, olhando para ela. O que você quer dizer com o diferente? Não mudei nada além do meu trabalho, disse Kanako, um pouco confusa. Ela tinha acabado de mudar de jobs, então seus valores de atributos não aumentaram, e embora algumas de suas habilidades como um canto tivessem aumentado, era difícil imaginar que isso fosse perceptível em seu comportamento. Mas parecia que Doug acreditava que algo claramente havia mudado nela. Não, algo obviamente mudou, disse ele. Como posso dizer? É como se houvesse uma aura ou algo ao seu redor. Mais ou menos como que as pessoas chamam de uma aura de celebridade, você tem ainda mais do que em nossas vidas anteriores. Uma aura de celebridade? Eu fiz minha estreia no ano passado, então por que agora? Será que essa é a orientação? Disse Kanako. Orientação? Exclamou Doug, seus olhos arregalados em choque. Você se tornou um guia? Ele perguntou mais calmamente. Os únicos que sabiam que Kanako havia se tornado um guia eram Vandaliel e os outros com quem Kanako havia conversado antes de mudar de emprego. Então e por isso? Que tipo de guia você é? Perguntou Doug. Um guia artístico. Parece que dou orientação nas artes, disse Kanako. Conteúdo patrocinado. Esse é o tipo de guia que apenas um verdadeiro ídolo se tornaria, disse Doug, contando uma pequena piada para tentar se acalmar. Kanako pensou um pouco na aura que aparentemente estava percebendo, e os cantos de sua boca se ergueram em um sorriso. Doug, o fato de você ter sentido minha orientação. Você deve gostar bastante de ídolos. O que? Não, eu apenas assisto porque estou trabalhando na segurança dos locais. Deixando Doug ainda mais abalado do que quando ela disse a ele que havia se tornado uma guia, Kanako entrou no armazém. Lá dentro, Zadiris, Basdia, Eleanora, Belmont e os membros contratados localmente, incluindo Rudolph, estavam praticando, descansando e afinando seus instrumentos. Bom dia. Bom trabalho a todos. Ela disse. Ela tinha um hábito, ou talvez uma fixação, de sua vida anterior. Quando trabalhava na indústria do entretenimento, a saudação era sempre o bom dia, independentemente da hora do dia. Bom dia, todos disseram em uníssono. Os membros recrutados localmente ficaram confusos com essa fixação de Kanako no início, mas parecia que eles estavam acostumados com isso agora. Zadiris e Basdia olhavam para eles com sorrisos irônicos. Até este ponto, nada foi diferente em comparação com antes da mudança de job de Kanako. Mas um dos membros recrutados localmente, o bardo elfo de cabelo azul, parou abruptamente de afinar seu violão e levantou-se de seu assento para encarar Kanako. Oh, qual é o problema? Perguntou Kanako com uma voz estridente. Ela esperava que houvesse algum tipo de mudança, mas havia um olhar penetrante nos olhos de Rudolph que ela nunca tinha visto antes.
Enquanto isso, Randolph von Detru, o aventureiro da classe S que estava usando o nome falso Rudolf, voltou a si e percebeu que Kanako e todos os outros estavam olhando para ele. Não e nada. Eu apenas pensei que havia um ar diferente em você, ele murmurou, sentando-se em seu assento. Ele sabia que não tinha conseguido deixar o assunto completamente de lado, ele estava particularmente ciente dos olhares afiados de Basdia e Eleanora sendo direcionados em sua direção, mas sua mente estava mais voltada para pensar na mudança que ele tinha visto em Kanako do que em seu erro. O ar sobre ela mudou claramente. Alguém se disfarçou como ela e tomou seu lugar? Não, não há dúvida de que é ela. E o que estou sentindo não é uma sensação de desconforto. Isso é uma sensação de euforia? Ele pensou, perplexo. Mas ele e Doug não eram os únicos que sentiam algo de Kanako. Bem, então vamos começar de cima, disse Kanako, reunindo seus pensamentos, e ela começou a guiar os dançarinos. À medida que os membros contratados localmente, encarregados de cantar e dançar, começaram a se apresentar, ela deu conselhos, como estique mais as costas. E assim mesmo. A própria Kanako percebeu que as aulas estavam ocorrendo como sempre. No entanto, todos os outros sentiram uma mudança significativa. Eles foram capazes de entender como seguir as instruções de Kanako com mais facilidade do que antes. As coisas ensinadas estavam rapidamente se tornando uma segunda natureza para eles, e eles sentiam uma sensação de realização que acompanhava o aprimoramento de sua técnica. Doug, que estava observando da entrada do armazém, não pôde deixar de ouvir atentamente. Kanako-san, eu simplesmente não consigo fazer este último passo muito bem, não importa o quanto eu tente. O que devo fazer? Por favor, me ajude com meu próximo canto. Posso participar das aulas de canto e dança também? A sensação de realização dos trainees aumentou seu entusiasmo com as aulas, e eles buscaram os conselhos e orientações de Kanako de forma mais proativa. Não apenas isso, mas eu diria, uma aventureira que vinha aprendendo principalmente a performance instrumental, estava expressando seu desejo de aprender a cantar e dançar também. Ela sentiu um leve desconforto no canto de sua mente, mas estava se aproximando de Kanako sem dar atenção a isso. Não só isso, mas até Zadiris, que já havia aprendido a música que estava sendo praticada, quis participar. Kanako, posso participar também? Eu já recebi uma nota de aprovação de você por essa música, mas meu corpo ficará entorpecido se eu apenas ficar parado e assistir, disse ela. Isso é incomum de você. A que reviravolta bizarra devo isso? Perguntou Kanako. Eu sei o que você está dizendo, mas você não deve fazer comentários que prejudiquem os interesses das pessoas. Zadiris ficou um pouco desconcertada com o comentário de Kanako, mas ela geralmente não se interessava pelas aulas. Ou, para ser mais preciso, ela se esforçou para praticar. Kanako já havia decidido que Zadiris era capaz o suficiente para se apresentar no palco para o público, mas Zadiris continuou praticando sem relaxar até ficar satisfeita com sua própria performance. No entanto, depois disso, ela participou apenas do mínimo de aulas necessárias para manter esse padrão. Quero dizer, se eu cometer um erro, sou eu quem faz papel de bobo no palco. E como sou conhecido como familiar do garoto, isso também se refletiria nele. Então é assim, disse Zadiris, inventando essa explicação e corando ao entrar na aula. Conteúdo patrocinado. Finalmente você está sendo honesto consigo mesmo, disse Kanako, colocando a mão no ombro de Zadiris. Bem, então vamos colocar Zadiris-chan e começar de novo. Rudolf-san, conto com você pela música. Chan? E o que você quer dizer com estou sendo honesto comigo mesmo? Exclamou Zadiris. Mas ninguém prestou atenção a isso e a aula recomeçou. Basdia observou sua mãe cair suavemente a um nível do qual ela não poderia retornar, então olhou para Rudolf enquanto ele tocava violão para fornecer a música. O olhar em seus olhos um momento atrás, a presença que ele emanava apenas por um momento. Ele não é uma pessoa comum. Se Eleanor e Belmont também desconfiam dele, então é certo. Afinal, parece que ele não é um bardo, ela pensou. Mas ela caiu exasperada quando olhou para Belmont para ver que ela estava brincando com alguns fios em suas mãos, fingindo tocar um instrumento de cordas.
Parecia que Belmont estava interessado no violão que Rudolph tocava, em vez de ter notado que ele não era uma pessoa comum. Devemos esperar coisas de Belmont que não julguem o caráter de uma pessoa, sussurrou Basdia. Você está certo, Eleanora sussurrou de volta. E com isso, Basdia decidiu simplesmente suportar as dores de seu corpo por hoje e ficar de olho em Rudolph com Eleanora. Um dia depois que Vandaliel mudou Jobs para o Dark King Magé, ele decidiu tirar alguns dias de folga. Mas dias de folga não significava que ele estaria descansando seu corpo e se entregando a prazeres simples. No entanto, seria estranho chamar o que ele estava gastando de trabalho, então ele decidiu que aqueles eram dias de folga. Um ogro de aparência grotesca soltou um rugido surdo enquanto manipulava o vento para espalhar flechas feitas de ar em seus arredores. Isso foi um ogre magé lançando um feitiço? Não, isso não estava certo. Havia numerosos objetos pretos semelhantes a tubos projetando-se dos membros, abdômen e peito do ogro, e as flechas de ar estavam sendo lançadas deles. Os que enfrentaram o grotesco ogro foram o vampiro zumbi Isla, o goblin negro ninja Braga e o lobo faminto Michael, que governava o distrito da Luz Vermelha de Morpsey, o Oquicero Miles. Caramba! Adquiriu habilidades mais problemáticas do que a anterior, disse Isla. Não tente ver os ataques, sinta o fluxo do ar, disse Braga. Mas não precisamos capturá-lo vivo desta vez, certo? Então isso será fácil, disse Miles. Não tente ver os ataques. Sentir? Você faz isso parecer fácil. Eu sou um zumbi, você sabe, disse Isla. Embora ela não parecesse, pois a decomposição de seu corpo havia sido interrompida, ela era um zumbi. Assim, seus sentidos eram diferentes dos de uma pessoa viva. Você diz isso, mas está evitando todos eles de qualquer maneira, disse Miles. Isla estava se esquivando das flechas do vento tão bem quanto ele. Claro que sou. Mesmo que eu não consiga vê-los, seu objetivo é desleixado e eles são muito barulhentos, disse Isla. Cada vez que o grotesco ogro lançava uma flecha de vento, ouvia-se um ruído que parecia um assobio agudo. Os tubos pretos sugavam o ar, comprimiam-no e depois o liberavam como uma flecha de vento, e o ruído era produzido por esse processo. Braga e Miles evitaram essas flechas invisíveis de vento sentindo o fluxo de ar, enquanto Isla o fez confiando no barulho que elas faziam. Talvez percebendo que não havia utilidade em seus ataques de flechas de vento, o grotesco ogro rugiu e atacou seus 3 inimigos que se aproximavam. Os tubos pretos expeliam ar que fornecia força propulsiva, fazendo com que o ogro se movesse tão rápido quanto o vento. Sua força e velocidade sobre-humanas seriam suficientes para destruir um cavaleiro em armadura completa em um instante, e em circunstâncias normais, o ogro seria intocável. No entanto, os inimigos do grotesco ogro eram capazes de se mover ainda mais rápido que o vento. Primeiro, vou cortar sua cabeça. Blade Slash, disse Braga enquanto atacava o ogro de frente, realizando uma habilidade marcial da técnica da adaga com uma lâmina ninja de um único gume para cortar o pescoço do ogro. A cabeça do ogro gritou de dor e choque. Mas mesmo tendo perdido a cabeça, com sangue espirrando da superfície onde seu pescoço havia sido cortado, o corpo do ogro não parou. Não apenas isso, mas o som abafado de ossos e dobras de carne podia ser ouvido por todo o corpo enquanto se transformava de maneira repulsiva e apontava ambos os braços para Miles e Isla. Corpo principal, veio o que parecia um grito dos tubos pretos e, no momento seguinte, uma espiral de ar irrompeu de ambos os braços. Ajustando os ângulos dos tubos pretos que cresciam em seus braços, ele criou um redemoinho girando lateralmente. Se alguém fosse pego nesse redemoinho produzido pelos 2 braços paralelos da criatura, eles seriam levados pelo vento e transformados em algo semelhante a um trapo sujo e gasto. Transformar. Reação rápida da água rápida. E vou destruir seus órgãos internos. Gritou Isla. Tendo ativado seu equipamento de transformação e sua técnica de armadura de cadeia de transformação, ela evitou o redemoinho por um fio de cabelo e enterrou sua espada no torso da criatura com toda a sua velocidade e força monstruosa. Conteúdo patrocinado. A criatura rugiu mais uma vez. O hospedeiro não pode ser mantido, separado a. O
O grotesco ogro, ou o que havia sido um ogro, com a barriga rasgada e a espinha decepada, fez outra transformação significativa. Os tubos pretos por todo o corpo ficaram mais longos e grossos, rasgando sua carne e pele. O fragmento do rei demônio dentro de seu corpo estava tentando se separar de seu hospedeiro. E aí vem o finalizador, disse Miles, pegando uma caixa do tamanho da palma da mão e saltando para o alcance do braço do fragmento do rei demônio. O fragmento gritou. Corpo principal A. Ele tentou resistir, mas tendo perdido seu hospedeiro, não era particularmente poderoso. Ele continuou gritando enquanto era sugado para dentro da caixa. Uma corrente de orixalcum foi enrolada em volta da caixa, que também era feita de orixalcum, e a vedação foi completa. Miles soltou um suspiro de alívio. Chefe, conseguimos lacrá-lo. Ele se virou para ver uma criatura misteriosa que parecia um tatu e era maior que um ogro, batendo palmas em aplausos com os membros dianteiros em forma de barbatana. Todos, muito bem. Agora, vamos fazer uma pausa de 15 minutos e tentar novamente? Esta criatura misteriosa era uma entidade familiar e dividida de Vandaliel, um rei demônio familiar. Serão os espiráculos do rei demônio de novo? Ou será o outro, as esporas do rei demônio? Perguntou Braga. Não é bom se acostumar com o mesmo fragmento, então vamos com as esporas do rei demônio. O anfitrião é uma surpresa, no entanto, disse o Demon King familiar. Vários dias atrás, Schneider e os outros membros da Tempestade da Tirania haviam roubado 2 fragmentos do Rei Demônio, deusa Vandaliel. No entanto, Vandaliel já havia absorvido várias dezenas de fragmentos, não havendo necessidade imediata de absorver os espiráculos e esporões. Assim, ele decidiu usá-los para treinamento, em vez de absorvê-los imediatamente. Era possível que seus companheiros encontrassem um fragmento do rei demônio que havia infestado um hospedeiro e estava enlouquecido durante uma missão em que Vandaliel não poderia vir imediatamente para lidar com isso. Se eles tivessem experiência anterior com fragmentos de vedação, eles seriam capazes de selar os fragmentos em tais casos. O treinamento estava acontecendo na masmorra que Vandaliel havia criado no porão de sua casa em Morksea, em um novo andar que ele havia feito apenas para esse fim. Havia um truque para subir ao andar anterior, era preciso responder a um enigma para abrir a porta da escada. Como os fragmentos do rei demônio se moviam apenas por instinto, eles nunca seriam capazes de deixar a masmorra. E mesmo que Braga ou algum dos outros fosse infestado pelos fragmentos, não haveria problema, pois Vandaliel só precisaria fazer uma cirurgia como quando ele extraiu as glândulas mucosas, e também havia colocado um demônio King familiar aqui para supervisionar o treinamento, o que impediria os fragmentos se a situação exigisse, então mesmo isso provavelmente não seria necessário. A propósito, os hospedeiros que Vandaliel estava infestando com os fragmentos eram monstros sem alma que haviam sido gerados por sua masmorra. Como eram manequins de carne sem alma, os fragmentos os dominaram e começaram a se espalhar imediatamente após a infestação. Vandaliel-sama, disse Isla, a última pessoa a fazer o treinamento, enquanto abraçava a barriga macia e fofa do familiar rei demônio sem se preocupar com a próxima sessão de treinamento. Isla, embora estejamos fazendo uma pausa, há objetos perigosos muito próximos, disse o familiar rei demônio. Os equipamentos de vedação vazios que estavam nos campos de descanso de Vida, aqueles que Vida fez com cuidado meticuloso 100.000 anos atrás, não vão se desfazer, disse Isla. Mais importante, eu não te vejo há tanto tempo, Vandaliel-sama. Se seu corpo principal está muito ocupado, devo pelo menos aproveitar seus clones. Isla estava com um sorriso cruel durante o treinamento, mas sua boca estava aberta em um sorriso desleixado agora. Se ela tivesse um rabo, era quase certo que estaria abanando furiosamente agora. Acho que não pode ser evitado, disse o familiar rei demônio, enrolando-se para envolver Isla com sua barriga e abrindo os olhos e a boca em suas costas. Vamos estender nosso intervalo de 15 para 30 minutos, disse pela boca recém-aberta. Tem certeza de que 30 minutos serão suficientes? Julgando pela aparência dela agora, não acho que ela será útil por um tempo, disse Miles. Acho que Leonora vai deixar Kanako para se juntar a nós. Vou esperar até lá, disse Braga. Depois disso, Eleanora, que soube por Kanako que Vandaliel havia retornado, veio para o treinamento. No entanto, no intervalo seguinte,
ela também foi envolvida pelo calor do familiar rei demônio em forma de tatu. Enquanto isso, mais treinamento estava sendo realizado no andar acima do treinamento de selamento de fragmentos do rei demônio. O líder das crianças do orfanato, Matthew, e o resto das crianças do orfanato, estavam trabalhando duro para treinar sua técnica de luta desarmada. Ei, Van! Eu quero uma espada mais do que a técnica de luta desarmada. Eu não tenho garras como você, sabe, disse Matthew. Mateus, é melhor poder lutar mesmo com as mãos nuas, disse Vandaliel. Técnica de luta desarmada tem alcance limitado e falta força no início. Mas é eficaz melhorar suas habilidades físicas para fornecer uma base para todas as habilidades relacionadas ao combate. Técnica de luta desarmada usava o próprio corpo como arma. Assim, Vandaliel acreditava que o treinamento dessa habilidade era eficaz para melhorar as habilidades físicas e conveniente para adquirir outras habilidades relacionadas ao combate também. HMPH. Tudo bem, mas depois que eu aprender a habilidade ou técnica de luta desarmada, certifique-se de me ensinar como usar outras armas também, disse Matthew relutantemente. Claro. Já preparei armas para você praticar, disse Vandaliel, apontando para as armas que havia feito para as crianças treinarem. Conteúdo patrocinado. Não eram as armas com lâminas deliberadamente embotadas usadas para o treinamento de guardas e cavaleiros da cidade, mas armas de madeira altamente seguras com borracha produzida em talocheim cobrindo as partes onde as lâminas, pontas e superfícies de impacto estariam. Depois da técnica de luta desarmada, as crianças usariam essas armas para treinar com as armas de que gostassem e com as quais fossem mais compatíveis. Depois disso, uma vez que as crianças praticassem algumas batalhas com Vandaliel e outros professores e aprendessem a usar habilidades marciais, elas iriam para as masmorras de nível iniciante com os monstros que haviam domado. Se eles quisessem se tornar aventureiros, seriam levados para caçar bandidos antes de fazer os exames para serem promovidos à classe D. Havia alguns bandidos que Vandaliel mantinha como cobaias experimentais, destinados a serem reciclados em peças e usados para fazer mortos-vivos. Mas eles não tinham mais força de vontade e força neles, e era possível que as crianças simpatizassem com eles se fossem usados para o treinamento. O frescor era importante quando se tratava de vilões. Van, você está pensando em algo realmente confuso, não está? Disse Matthew. Mateus, pensar que você pode dizer o que estou pensando só de olhar para mim. Como esperado de um bom amigo. Estou orgulhoso, disse Vandaliel. Você não está negando? O que você vai nos obrigar a fazer conforme nosso treinamento avança? Está tudo bem, Mateus. Não são vocês que vão estragar as coisas feitas a vocês. Aquele que falava era uma versão em forma de espírito de Vandaliel na qual ele havia usado o embodiment. Seu corpo principal, o físico, assim como Legion, estavam recebendo treinamento a alguma distância. Zod estava enfrentando Vandaliel, que havia produzido um número incontável de tentáculos de fibras musculares. Você entende? Mas o Teshikyo não é uma questão de simplesmente bombear seus músculos. Então, você pode, por favor, retornar à sua forma normal? Zod disse calmamente, verdadeiramente agradecido por seu treinamento ser em um local separado do das crianças do orfanato. Isso é bem difícil, não é? Disse Vandaliel. Afinal, ninguém nunca o adquiriu antes, nem mesmo Schneider. No entanto, a prática leva à perfeição. Disse Zod. A essência da técnica muscular ou é estar ciente de cada músculo do seu corpo e controlar todos eles. Agora, por favor, vá em frente e tente. Legião estava fazendo comentários próprios. Cada músculo em nossos corpos, hein? Parece mais difícil do que apenas construir seus músculos. Como eles diziam, a técnica muscular não era algo que pudesse ser usado apenas para se tornar musculoso. Mesmo que alguém se tornasse capaz de vibrar todos os músculos do corpo para produzir eletricidade, era necessário um controle extremamente preciso sobre os músculos para direcionar essa eletricidade para um inimigo. Vandaliel estava passando por grandes problemas para tentar substituir todos os músculos de seu corpo pelos músculos do Rei Demônio para controlá-los, e Legion estava tentando controlar seu corpo que era feito apenas de carne. No entanto, não há necessidade de aprender toda a minha técnica muscular, Zod disse a eles.
Em uma técnica de luta desarmada, há alguns que se concentram nos punhos e outros que se concentram nos chutes. Você deve encontrar sua própria técnica muscular. Em outras palavras, parecia melhor tentar adquirir uma técnica muscular que não fosse focada em gerar eletricidade nos músculos. Músculos, disse Vandaliel. Mas assim que ele começou a refletir sobre isso, a voz de Rita o chamou. Boksha. É hora de passar tempo com sua família. E eu trouxe Seri-san e os outros. Ela empurrava uma carroça carregada com um jogo de chá e bolos, e Darcia estava com ela, junto com Ceres e Vestra, as freiras do orfanato. E assim, Vandaliel fez uma pausa nos treinos. O nível da habilidade ou força monstruosa aumentou. A habilidade o comando despertou para a habilidade o comandante de grupo. Nome: Kanako Tsuchiya. Raça: Keiosef. Idade: 2 anos, aproximadamente 15 anos na aparência. Título: Indivíduo reencarnado, Garota mágica, Evangelista. Trabalho: Guia artístico. Nível: 0. História do trabalho: Ladrão aprendiz, Mago, Arqueiro, Ladrão, Mago de atributo da terra, Fogo de artifício técnico, Garota mágica, Ídolo mágico, Dançarino mágico. Habilidades passivas: Visão negra. Corrupção mental, nível 2. Intuição, nível 7, Level Up. Resistência ao atributo da morte, nível 5. Agilidade fortalecida, nível 4, Level Up. Detectar presença, nível 5. Aumento do poder de ataque quando equipado com um arco, médio, Level Up. Regeneração rápida, nível 3, Level Up. Força sobre-humana, nível 2, Level Up. Resistência à magia, nível 3, Level Up. Alure, nível 4, Level Up. Self-fortalecimento, antepassado, nível 5, Level Up. Autofortalecimento, orientação, nível 5, Level Up. Autofortalecimento, transformação, nível 4, Level Up. Orientação, caminho artístico, nível 1, novo. Caminho artístico. Sedução, nível 1, novo. Habilidades ativas, magia de atributo de terra, nível 9, subir de nível. Magia de atributo de água, nível 9, subir de nível. Vida, atributo mágico, nível 7. Controle de mana, nível 8, Level Up. Canto, nível 8, Level Up. Dança, nível 8, Level Up. Técnica de adaga, nível 5, Level Up. Técnica de luta desarmada, nível 5, Level Up. Archery, level 6, Level Up. Silent Steps, level 5. Lockpicking, level 3. Trap, level 3. Troving, level 3. Compounding, level 3. Artillery Technique, level 1. Firework Manufacturing, level 3. Ultrapas Limites, level 3, Level Up. Familiar Spirit Demonfall, nível 3, Level Up. Habilidades únicas, Vênus, nível 10. Caos. Proteção divina de Deanna. Proteção divina de Vandaliel, level 9, Level Up. Warrior Attribute Magic, level 9, Level Up. Life Attribute Magic, level 7. Controle de mana, level 8, Level Up. Canto, level 8, Level Up. Dance, level 8, Level Up, Up. Técnica, nível 1. Fabricação de fogos de artifício, nível 3. Ultrapassar limites, nível 3. Subir de nível. Queda demoníaca do espírito familiar, nível 3, subir de nível. Habilidades únicas, Vênus, nível 10. Caos. Proteção divina de Deanna. Proteção divina de Vandaliel, level 9, Level Up. Warrior Attribute Magic, level 9, Level Up. Life Attribute Magic, level 7. Controle de mana, level 8, Level Up. Canto, level 8, Level Up. Dance, level 8, Level Up, Up. Técnica, nível 1. Fabricação de fogos de artifício, nível 3. Ultrapassar limites, nível 3. Subir de nível. Queda demoníaca do espírito familiar, nível 3. Subir de nível. Habilidades únicas, Vênus, nível 10. Caos. Proteção divina de Deanna. Proteção divina de Vandaliel, arco e flecha, nível 6, subir de nível. Etapas silenciosas, nível 5. Arrombamento, nível 3. Armadilha, nível 3. Arremesso, nível 3. Composição,
nível 3 técnica de artilharia, nível uma fabricação de fogos de artifício, nível 3 ultrapassar limites, nível 3 subir de nível. Queda demoníaca do espírito familiar, nível 3 subir de nível. Habilidades únicas, Vênus, nível 10 Caos proteção divina de Deana proteção divina de Vandaliel, arco e flecha, nível 6, subir de nível. Etapas silenciosas, nível 5 arrombamento, nível 3 armadilha, nível 3 arremesso, nível 3 composição, nível 3 técnica de artilharia, nível uma fabricação de fogos de artifício, nível 3 ultrapassar limites, nível 3 subir de nível. Queda demoníaca do espírito familiar, nível 3, subir de nível. Habilidades únicas, Vênus, nível 10 Caos proteção divina de Deana proteção divina de Vandaliel. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 285 – Uma pacífica hora do chá. O deus das cordas Irshen tinha um grande problema em suas mãos. Até pouco tempo atrás, o deus do calor Asis Rubicante também tinha um grande problema, mas o de Irshen era um problema maior agora. Conteúdo patrocinado. Eles enviaram mensagens divinas para os jovens heróis em potencial a quem concederam e nutriram suas proteções divinas, mas por algum motivo, eles se dirigiram para uma cidade que o Rei Demônio estava usando como uma de suas bases, e agora estavam entre os aliados do Rei Demônio. Felizmente, os aliados do Rei Demônio não perceberam que diria, aquele a quem Irshen concedeu sua proteção divina, ou Carlos, aquele que recebeu a proteção divina de Rubicante, eram heróis em potencial que estavam sendo nutridos para derrotar Vandaliel. Irshen e Rubicante acreditavam que provavelmente era uma sorte que seus heróis em potencial não tivessem feito nenhuma conquista que chamasse a atenção como aventureiros nesta cidade. No entanto, essa fortuna não duraria muito mais tempo. Esperava-se que o Rei Demônio Vandaliel retornasse à cidade em breve. Cediria e Carlos encontrassem Vandaliel em seu estado atual. Embora Irshen e Rubicante não quisessem admitir, era possível que fossem guiados por ele. A orientação de Vandaliel ainda não era clara para as forças de Alda. Eles não sabiam que tipo de ideologia as pessoas precisavam ter para serem guiadas por ela, então não tinham ideia de como combatê-la. Parecia que Vandaliel se autodenominava seguidor de vida, e em circunstâncias normais, os deuses pensariam que as ideologias necessárias para serem guiadas por ele provavelmente seriam semelhantes aos ensinamentos de vida, a deusa da vida e do amor. No entanto, se fosse esse o caso, por que ele era capaz de guiar monstros? Talvez os monstros do tipo animal e do tipo planta fossem compreensíveis, mas por que ele foi capaz de guiar mortos-vivos e até monstros do tipo inseto que eram considerados sem inteligência verdadeira? Isso era impossível de explicar com o conhecimento que os deuses tinham. Assim, era possível que Diria fosse guiada por Vandaliel apesar de ser uma adoradora de Irshen, deus que pertencia às forças de Alda. Especialmente se ela estivesse cercada pelos aliados do Rei Demônio Vandaliel. É exatamente por isso que enviei mensagens divinas dizendo a ela para deixar esta cidade, mas por algum motivo, quase nenhuma delas chegou até ela. Não, agora que penso nisso, é porque o coração dela está mais atraído pela nova música que está sendo ensinada a ela por aquela garota do que a mim? E pensar que até essa garota se tornaria uma guia também e orientaria e diria. Irshen murmurou para si mesmo, expressando o arrependimento e a raiva que sentia por sua própria negligência ao tocar uma mistura absurda de notas em sua harpa. Quando isso aconteceu? Irshen pensou, mas no momento em que essa pergunta passou por sua cabeça, ele percebeu que era inútil pensar nisso. Havia vários lugares que as forças de Alda não podiam ver, como a região dentro da Cordilheira da Fronteira e o continente do demônio. E Vandaliel estava constantemente acompanhado pelo deus maligno Gufadgar. Kanako provavelmente se teletransportou para esses lugares, então acumulou experiência e mudou de emprego lá. Onde e quando? Essas questões não eram importantes, o maior problema para Irshen era que, embora fosse um deus do atributo vento, ele também era um deus dos instrumentos de corda, que em outras palavras, sua autoridade estava relacionada à música, e, no entanto, ele nunca havia considerado a possibilidade de Kanako se tornar um guia.
Este fato o deixou fervendo de frustração. Houve muitos músicos no passado que fizeram apresentações excêntricas, cantaram canções únicas, criaram danças originais e tentaram espalhar seus métodos para outros. Porque este foi capaz de se tornar um guia. Os guias são definidos por suas ideologias, suas próprias ideologias originais. Deve ser impossível se tornar um guia simplesmente transformando os ensinamentos de vida e as ideologias de Vandalion em canções. Ninguém poderia se tornar um guia simplesmente espalhando os ensinamentos de vida. Se isso fosse possível, todos os clérigos que divulgam suas religiões seriam guias. O mesmo era verdade, mesmo que fossem as ideologias de Vandalion sendo espalhadas. Mesmo se alguém fosse um adorador fanático dele, eles não poderiam se tornar um guia. Um seguidor, aquele que segue outro, não pode se tornar um guia. Então aquela garota. É porque Kanako Tsuchi é um indivíduo reencarnado? Será que seu canto e dança têm algo além da mera novidade, algo que não existia neste mundo até agora? Se fosse esse o caso, posso entender por que Alda-sama detesta Rodcourt, o deus que enviou os indivíduos reencarnados a este mundo. 100.000 anos atrás, todos os 7 campeões que foram convocados para este mundo de outro descobriram o Guia Jobs. Isso porque eles possuíam ideologias que não existiam anteriormente neste mundo e procuravam difundir essas ideologias. Em outras palavras, isso era inevitável, pois eram pessoas de outro mundo cuja ajuda Alda e os outros deuses imploraram. Para as pessoas deste mundo, os campeões eram símbolos que lutavam na linha de frente, eles inventaram armas que nunca existiram anteriormente e espalharam seus conhecimentos, eles haviam ensinado novos métodos de treinamento e combates. Assim, quando os deuses souberam que Vandalion se tornou um guia, muitos deles pensaram que era porque ele era um indivíduo reencarnado. No entanto, nenhum indivíduo reencarnado além de Vandalion havia adquirido um trabalho de guia até este ponto. As circunstâncias não eram claras para o segundo indivíduo reencarnado a ser enviado a este mundo, Kaido Kanata, pois ele havia encontrado sua destruição sem passar por uma única mudança de job, mas Hajime Nu e Junpei Murakami, indivíduos reencarnados que chegaram depois e também foi destruído, também não mostrou nenhum sinal de se tornar um guia. O mesmo era verdade para aqueles que estavam vivos Gazajime Nami e seus companheiros, Mao Smith e Kaoru Gotoda, que deixaram o continente Bangaia, a filha mais velha da casa de Duke Artner, que ainda não havia recuperado sua personalidade e memórias de sua vida anterior. Assim, os deuses das forças de Alda e Rodcourt chegaram à reconfortante conclusão de que nem todos os indivíduos de outros mundos poderiam se tornar guias. Afinal, se o mundo fosse inundado com novas ideologias que nunca existiram antes tão numerosas quanto os indivíduos reencarnados, e as pessoas deste mundo fossem influenciadas por essas ideologias, as pessoas ficariam divididas. Na pior das hipóteses, as guerras entre os humanos se tornariam tão ferozes que os deuses não teriam tempo para se preocupar com o rei demônio. E, no entanto, menos de um ano depois que os deuses chegaram a essa conclusão, Kanako havia se tornado uma guia. Para Irshen, e para todos os deuses pertencentes às forças de Alda, este foi um terrível ataque surpresa, equivalente a uma facada nas costas. Não era uma simples questão de Kanako e aqueles ao seu redor se tornarem ainda mais poderosos, a maior ameaça era que os adoradores dos deuses das forças de Alda seriam convertidos em adoradores da facção de vida. Além disso, um dos heróis em potencial que deveria estar ficando mais forte para ser usado na batalha contra Vandalion estava profundamente envolvido com ela, e parecia que um segundo viria em breve. O que devo fazer? Devo relatar imediatamente que Kanako Tsuchiya se tornou uma guia. É óbvio. Mas o que devo fazer com Ediria? Irshen se perguntou, produzindo notas mais incoerentes com sua harpa. Ele deveria abandonar Ediria ou não? Irshen pensou muito, não apenas sobre ela, mas também sobre sua dignidade como Deus, como os deuses deveriam ser. Pensando logicamente, ficou claro que ele deveria largar Ediria imediatamente. Como ela havia recebido a orientação de Kanako, ele deveria ter concluído que ela não serviria para nada como peão e cortar suas perdas. Ele precisava remover sua proteção divina e encontrar rapidamente um novo herói em potencial para criar. Conteúdo patrocinado. Rodcourt certamente o aconselharia a tomar essa atitude. No entanto, a maneira como os deuses deveriam ser para seus seguidores. Essa era a maneira correta de ser para Irshen, o deus das cordas.
Ele se perguntou isso várias vezes, mas não podia dizer que era. Era verdade que diria fora atraída pela música que Kanako lhe ensinara. Isso não era pecado, ou pelo menos, os ensinamentos de Hirshen não consideravam isso um pecado. Ele ensinou seus adoradores a estarem conectados uns aos outros, assim como as cordas de um instrumento. Tocar suas notas juntos, produzir ritmo e ordem, e ser sensível às coisas ao seu redor. Sendo assim, Ediria sendo atraída pela música de Kanako significava que ela estava seguindo seus ensinamentos corretamente. Como resultado, ela passou a ser guiada por Kanako, mas, mesmo isso foi apenas ela sendo atraída pela música e pelo palco em que foi apresentada. Não era como se ela tivesse falhado em resistir a alguma tentação perversa. A nota foi decidida. Ele não esconderia o fato de que Kanako havia se tornado um guia, ele iria denunciá-lo a Alda. Era possível que Rodcourt já o tivesse informado. No entanto, ele deixaria sua proteção divina em Ediria. Não era impossível para uma pessoa guiada deixar o guia. Como uma orientação era uma ideologia, houve casos disso acontecer no passado. E o mais importante, ela não fez nada de errado como adoradora de Hirshen, não havia sentido em puni-la. A outra coisa é, o que devo fazer com Rubicante? Vou ficar de olho nele por enquanto, murmurou Hirshen, tocando sua harpa enquanto se preparava para enviar uma mensagem a Alda. O que eram os músculos? Eles eram força. E força era poder. Então o que era poder? A capacidade de realizar exercícios? Energia? Aquecer? Vandaliel pensou nisso e chegou a uma conclusão: foi tudo isso. Há muita profundidade na técnica muscular, não é? Disse ele. Ei, Vandaliel. É hora do chá agora, então você tem que relaxar. Faça os familiares do Rei Demônio ao nosso redor descansarem também, disse Darcia. Você também, Legião. Tudo bem, disseram as várias vozes de Legion. Vandaliel havia criado familiares Rei Demônio do tipo muscular? Familiares Rei Demônio humanoides feitos apenas de músculos e ossos, para adquirir músculos e técnica muscular. Ele desviou sua atenção deles e voltou para a comida na frente dele. Legion, que se dividiu em várias massas de carne para praticar, voltou a uma única massa de carne também. Na frente deles havia uma variedade de itens que ninguém esperaria ver na hora do chá em uma masmorra. Bules com 3 tipos de chá, café e xícaras suficientes para todos os presentes. Uma montanha de panquecas fofas, geleia e manteiga para espalhar por cima, calda, queijo e frutas. No entanto, Vandaliel não estava alcançando nenhum deles. Em vez disso, ele estava sendo servido por Saria e Rita, as irmãs criadas da Living Armor. Boksha, você gostaria de leite em seu chá? Ou limão? Ou prefere café? Perguntou Saria. Você queria manteiga e calda em suas panquecas, certo? Disse Rita. Saria soprou na bebida de Vandaliel. Ainda está muito quente. Tudo bem, Boksha, digam disse Rita. Os dois estavam alimentando Vandaliel. As crianças do orfanato também comiam panquecas. Vaonisha, você parece um bebê, sendo alimentado assim, disse Marcia, rindo enquanto observava Vandaliel. Senhora Wood, eu não gosto dessa coisa de o café. Não tem nada doce, disse outro, olhando para Eisen. Ah! Aqui, disse Eisen, que era uma skogsra, enquanto colhia frutas parecidas com maçãs dos galhos que cresciam em suas costas e espremia o suco em uma panela vazia para servir às crianças. Van, eu acho seu serviço familiar meio estranho, disse Matthew. Conteúdo patrocinado. O serviço familiar que Vandaliel recebia era ele ser servido pelas irmãs empregadas e outras que eram como família para ele. No entanto, ele não estava sentado no colo de Darcia. Ele estava sentado no topo dos gols Basdia e Tareia, e também estava sendo servido por Eisen e Kim, a rainha das Geanabês. Van, tenho a sensação de que você ficou um pouco mais pesado. Você cresceu mais? Perguntou Basdia. Talvez você tenha ganhado algum músculo, disse Tareia. Você quer um pouco de mel no seu chá? Disse Kim, que foi capaz de produzir mel de sua boca.
Aqui, um pouco de suco de maçã, disse Eisen, que estava fazendo mais suco. Darcia, assim como Zadiris, que parecia apenas 2 ou 3 anos mais velho que Matthew na aparência, estavam sentados na frente de Vandaliel enquanto o encaravam, junto com o resto das crianças do orfanato. Mateus, você gostaria de sentar no meu colo? Perguntou Zadiris. Não haja como se fosse mais velho que eu, Zadiris. Eu não sou mais uma criança, disse Matthew. Eu sou mais velho que você. Estou vivo cerca de 30 vezes mais do que você, e eu sou um adulto, disse Zadiris, que tinha 300 anos. Você está mentindo, exclamou Matthew, de 10 anos. Adultos não fazem poses embaraçosas assim. Aliás, a um pose embaraçosa a que ele se referia era Zadiris cobrindo a boca com os punhos fechados enquanto olhava para cima com uma expressão fofa. E isso faz parte da dança, então não pode ser evitado, pode. E Kanako e Darcia fazem isso também, disse Zadiris, tentando desesperadamente convencer Matthew de que ela era realmente mais velha que ele. Darcia San é a mãe de Van, certo? E Basdia Neesh estava cantando a mesma música, mas ela não fez isso, disse Matthew, ainda em dúvida. Tareia estava lutando para conter suas risadinhas. Matthew, isso é porque me deram outros papéis porque fazer isso não seria adequado para mim, disse Basdia, tentando apoiar sua mãe. Entendo, V.A. disse Matthew, virando-se para Vandaliel para obter uma corroboração para o testemunho de Basdia. No entanto, ele viu que seu bom amigo estava cobrindo a boca com os punhos. Com a boca tapada, os olhos de Vandaliel estavam ainda mais proeminentes do que de costume. V.A.N. Quando você faz isso, seus olhos ficam um pouco assustadores, disse Matthew. Ele olhou em volta, e viu Zod, que ainda tinha os músculos em bom estado e as bochechas cheias de panquecas, fazendo a mesma pose com os punhos maiores do que a cabeça de Matthew. Não importa como alguém o olhasse, parecia mais uma pose de luta. Rita, que estava servindo a mesa, também estava fazendo a mesma pose. Olhando para Gufadgar, Matthew sentiu apenas uma sensação de vazio, e Ledion ainda estava em sua forma de massa de carne, então eles ainda eram apenas uma massa de carne, não importa o que fizessem. E então, Mateus. Ah! Não se transforme em mim e faça essa pose. E vocês, parem de rir, ele gritou. Ku havia se transformado para assumir a aparência de Matthew, ele fez barulhos trêmulos enquanto Matthew agitava os braços para ele para afugentá-lo e tentar parar o riso inocente das outras crianças. Matthew então se virou para Zadiris e deu a ela um olhar mais gentil. Eu estava errado, Zadiris. Faça o seu melhor. Não sei o que fez você mudar de ideia, mas muito bem, disse Zadiris com um aceno de cabeça, não convencido, mas aceitando as desculpas de Matthew mesmo assim. Matthew-kun, é a primeira vez que fazemos coisas de empregada em muito tempo, então estamos apenas nos divertindo, disse Saria. O Bokshan tem estado muito ausente ultimamente, e está a passar o tempo num sítio onde há novas mulheres, disse Rita. Isso mesmo, concordou Tareia. Ele só vem nos ver quando tem trabalho. Não diga coisas que possam fazer as crianças entenderem mal, disse Vandaliel. Embora seja verdade que tenho ido e vindo a um país onde há mulheres que conheci recentemente. Era verdade que Vandaliel conhecera recentemente Doranesa, Dediria, Zalzarita e Feutonia, e também que vinha fazendo visitas frequentes a Gartlan. No entanto, isso não significava que ele estava fazendo algo pelo qual deveria se sentir culpado. Conteúdo patrocinado. E Tareia, depois que tivemos uma reunião sobre o equipamento de transformação, eu fiz uma massagem em você e jantei com você, não foi? Disse Vandaliel. Vandaliel, Tareia-san quer que você passe ainda mais tempo com ela. E você não tem se aventurado com Saria e Rita ultimamente, tem? O mesmo vale para Zadiri-san e Basdia-san, disse Darcia. Da próxima vez que for a Gartlan, certifique-se de levá-los com você. Entendo. Tudo bem. Da próxima vez que formos mexer com os semideuses, vocês 5 podem vir comigo, disse Vandaliel. E ai, as irmãs Living Armor comemoraram. Pensando bem, o único campo de batalha em que estive ultimamente é o chamado palco de atuação. Meu corpo não ficou mais fraco, mas minha intuição pode estar um pouco enferrujada, disse Zadiris.
As habilidades de dança são transferidas para a batalha, mas não é minha real intenção me afastar das batalhas, disse Bazdia. Em contraste com a empolgação de Zadiris e Bazdia, Tareia parecia em pânico. Não. Espere um momento. Eu sou um não combatente, não sou? Ela disse, parecendo pálida enquanto puxava o braço de Vandaliel para uma resposta. Está tudo bem, Tareia. É só treinar em forma de batalha de verdade, disse Vandaliel. Parecia que a participação de Tareia já havia sido decidida. Darcia sorriu feliz enquanto observava essa conversa acontecer. Van Onisha, você não tem permissão para beber, jogar e comprar mulheres, disse uma das crianças. Marcha Chan, Vandaliel vai ficar bem. Certo, disse Darcia. Sim. Vou continuar bebendo sangue, disparando canhões e domando novos monstros, disse Vandaliel. Normalmente, nada disso seria uma boa ideia também, mas, você não é normal, suponho, disse Vestra, uma das freiras do orfanato, com uma expressão rígida no rosto. Vestra Neesha, em vez de se preocupar com o que Van está fazendo, acho que você deveria se preocupar em fazer a cirurgia junto com Ceris Neesha, disse Matthew. M. Mateus. Vandaliel disse que não precisamos apressar as coisas com a cirurgia, não é? Disse Vestra. Isso mesmo, Mateus. E o sol não nos afeta, então não há razão para nos apressarmos. Disse Ceris, a outra freira do orfanato, tentando apressadamente adiar a cirurgia. Os dois pareciam humanos na aparência, mas na verdade eram vampiros subordinados. O vampiro de raça pura Birkini brincou com eles e os fez adquirir a habilidade ou resistência à luz solar, depois fez uma lavagem cerebral neles para que pensassem que eram apenas humanos comuns. Vandaliel removeu a lavagem cerebral e os dois recuperaram suas memórias e o conhecimento de que eram vampiros. No entanto, como eles possuíam a habilidade ou resistência à luz solar, eles não tinham restrições específicas à sua liberdade. Claro, eles sentiram vontade de beber sangue, mas Vandaliel e os outros estavam fornecendo sangue a eles de bom grado, então isso não era um problema. A cirurgia que eles fariam era uma cirurgia plástica pesada para remover as queimaduras e cicatrizes que cobriam todo o corpo. A cirurgia não é assustadora. É apenas uma questão de remover a pele danificada enquanto bebe a poção de sangue feita com meu sangue, explicou Vandaliel. Isso parece muito doloroso. Disse Vestra, balançando a cabeça. Não importa quantas vezes você nos diga isso, parece nada menos que uma tortura, concordou Ceris. De fato, esse método de tortura era usado em prisioneiros que se recusavam a divulgar informações, usando magia de cura para curar suas feridas enquanto os torturavam. Como alguém que passou por isso, a cirurgia não é uma tortura, disse Belmont, que já havia passado por uma cirurgia semelhante. Embora ela tivesse apagado sua presença com tudo o que tinha quando as danças estavam sendo coreografadas, ela era eloquente agora ao falar de suas próprias experiências. Há dor, mas é leve. Mais importante, os numerosos frascos de poção de sangue que você consome mudam o corpo, aumentam a capacidade regenerativa e produzem rapidamente uma nova pele. A sensação pode ser descrita como um pouco de coceira e dor, disse Belmont, com as bochechas coradas e lágrimas nos olhos enquanto ela soltava um suspiro. Este claramente não era o rosto de alguém que se lembrava de uma sensação de coceira e dor. Belmont-san. É bom que Eleanora-san não esteja aqui, disse Darcia. Na verdade, se Eleanora estivesse presente nessa festa do chá, ela provavelmente daria um testemunho consideravelmente inapropriado para os ouvidos das crianças. Conteúdo patrocinado. Veja, Neesha, esta senhora com o rabo diz que está tudo bem, disse Matthew, que estava ocupado comendo panquecas e não estava olhando para o rosto de Belmont. Mesmo assim, os rostos de Ceris e Vestra gritavam, não. No entanto, o contato visual silencioso era uma das coisas em que Vandaliel não era habilidoso. Se você preferir, podemos usar o método de cirurgia que Isis criou recentemente, disse Vandaliel, falhando em ver o olhar em seus olhos ao mencionar Isis como uma das personalidades de Legion. Sim, eu inventei o método, embora o procedimento real só possa ser realizado por Vandaliel, disse Isis, interrompendo a ingestão de panquecas para iniciar uma demonstração em Baba Yaga, cuja parte superior do corpo se projetava nas proximidades. Ei, Isis! O que você está fazendo?
Baba Yaga exigiu. Primeiro, é feita uma incisão na nuca, disse Isis enquanto fazia um corte na nuca de Baba Yaga. Os nervos e vasos sanguíneos do rei demônio são então costurados no paciente por Vandaliel, ela continuou, cutucando os tubos que ela havia produzido para representar os nervos e vasos sanguíneos. Dessa forma, Vandaliel assume o corpo do paciente abaixo do pescoço, mantendo o paciente vivo. Assim, o paciente não sente dor e prazer, quer dizer, coceira. Isso não era particularmente horrível, já que nem Isis nem Baba Yaga haviam se transformado, então eles estavam em seu estado de manequim de carne, mas ainda era um tanto grotesco, e embora não houvesse uma única pessoa que se assustasse com essa demonstração, até as freiras e as crianças do orfanato já estavam acostumadas com a presença de Ledion. Durante a cirurgia, Vandaliel vai sentir as dores que o paciente sentiria, mas vai ficar bem. E assim que a cirurgia terminar, ele só precisa recuperar seus nervos e você voltará ao normal. Não houve nenhum efeito colateral em nossos experimentos, cada uma das cobaias que usamos sofreu mutação depois, mas isso não será um problema para você, disse Isis. Quando esta cirurgia foi testada em ratos, eles se tornaram ratos gigantes depois. Com os macacos, eles se tornaram orangotangos de nível 2. Com bandidos, eles se tornaram Darkumans que adoravam Vandaliel fanaticamente. Assim, era um procedimento que Vandaliel não poderia realizar mantendo um perfil baixo na sociedade humana. No entanto, Vestra suspeitava que Ceres e Vestra ficariam bem mesmo após a cirurgia, e embora os rostos de Ceres e Vestra tivessem ficado pálidos imediatamente após a menção de uma incisão na parte de trás do pescoço, já que eles não tinham conhecimento da tecnologia médica moderna. Bem, não temos que decidir hoje, apenas pense nisso quando tiver tempo. De qualquer forma, devemos fazer vocês dois fazerem o mesmo treinamento que Matthew e os outros amanhã, disse Vandaliel. Com isso, Ceres e Vestra entenderam, isso se repetiria até que finalmente concordassem em receber a cirurgia. Na época em que o grupo de Vandaliel emergiu da floresta e entrou na estrada para fazer seu retorno oficial à cidade de Morxi, o governo do Ducado de Alcrin estava ocupado fazendo movimentos. O Duque Takar Dalcrin começou a redigir uma legislação que estipulava o tratamento de ghouls como pessoas em vez de monstros, e a abolição do sistema de regiões autônomas para as raças de vida. Se essas leis entrassem em vigor, os ghouls se tornariam pessoas como aventureiros, em vez de criaturas a serem caçadas, e os aventureiros seriam tratados como bandidos se matassem ghouls e saqueassem seus pertences. E do outro lado da equação, os ghouls seriam punidos assim como as pessoas fariam se sequestrassem mulheres ou matassem aventureiros por qualquer coisa que não fosse legítima defesa. Claro, a maioria dos ghouls dentro do Ducado de Alcrin já havia se mudado para o Império Demoníaco de Vidal. A principal intenção dessas leis era permitir que Zadiris, Basdia, Tareia e Caxia fossem livres para andar pela cidade por conta própria e se registrar em guildas, em vez de serem tratados como familiares. A questão política maior foi a abolição das regiões autônomas para as corridas de vida. A palavra abolição soava como se o seu direito de autogoverno, até então respeitado, fosse retirado e eles fossem expulsos de seus territórios. No entanto, a verdade é que as regiões autônomas dos membros das raças de vida que possuíam ranks os haviam efetivamente impedido de deixar suas terras, impedindo-os de passar, fazer negócios ou se mudar para outras áreas. Eles também foram impedidos de se registrar em qualquer guilda. Assim, a nova lei deveria dar-lhes direitos iguais às outras raças e abolir o sistema de discriminação contra eles. E a abolição das regiões autônomas afetaria mais do que apenas os membros das raças de vida no Ducado de Alcrin que viviam em tais territórios. Se os membros das raças de vida que vivem em regiões autônomas isoladas nos outros ducados escapassem para o Ducado de Alcrin, eles se tornariam livres. Normalmente, cada um dos 12 ducados do reino de Orbão prenderia criminosos que haviam cometido crimes em outros ducados e os extraditaria para os ducados onde eram procurados. No entanto, a lei estabelecia que isso só se aplicava a quem tivesse cometido crimes graves que justificassem uma sentença de morte ou se tornar um escravo criminoso. Um membro de uma das raças de vida deixando seu território não seria considerado um crime grave. Mesmo assim, era possível que os outros duques pedissem ao duque Takar Dalcrin a extradição de tais pessoas, mas Takar havia formado uma aliança não oficial com Vandaliel, não havia como ele obedecer a tais pedidos.
Como a Guilda dos Domadores trataria os membros das raças de vida que possuíam postos em seus status, como Ghouls, era uma questão mais difícil, mas, mesmo antes dessa nova lei, era impossível discernir se os Ghouls e seus domadores estavam realmente em relacionamento de mestre e servo ou se eles apenas fingiram, enquanto na verdade eram iguais como amigos ou amantes. Portanto, talvez não houvesse razão para uma reforma na Guilda dos Tamer ser priorizada em detrimento de uma nova legislação. A casa do Duque Alcrin não havia pressionado a Guilda dos Tamers para tal reforma. A Guilda dos Tamers provavelmente mudaria suas regras para proibir os domadores de usar membros das raças de vida como familiares, mais ou menos ao mesmo tempo que a Guilda dos Aventureiros permitiria que Ghouls, Scylla e Arane se registrassem como aventureiros. A Igreja de Alda, tendo sentido os movimentos políticos no Ducado, apresentou rapidamente as suas objeções, mas estas foram rejeitadas por serem assuntos políticos, seculares e os clérigos não tinham voz neles. E o povo ainda desconhecia esta nova legislação, que foi uma grande reforma para os membros das raças da vida mas um ultraje para os fiéis de Alda. Os nobres que serviram ao Duque Alcrin foram divididos em uma facção que apoiava a legislação e uma facção contra ela. Sua influência se espalharia para outros nobres que eram parentes deles, mas serviam a outros duques, e também aos nobres da capital real, arrastando o mundo político do reino de Orbaume para um grande vórtice. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, a e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.